Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga e eu tô aqui hoje para a gente falar sobre a lua cheia do dia 6 de abril, tá? Essa é uma lua cheia muito importante. Na semana retrasada nós falamos aqui sobre a entrada, do ano astrológico, que é o 0 grau de Áries. Falamos da importância que isso é, porque o primeiro grau de Áries, ou o 0 grau de Áries, é o impulso. É como se você pegasse, resumisse, o ano todo que passou e tentasse agora ver, fazer novas escolhas e botar novos projetos em ação, tá? No mapa passado da Lua Nova, nós falamos justamente sobre isso, de como ele estava pedindo a comunicação, e aquela coisa toda. E esse mapa aqui, o mapa da Lua Cheia, ele é meio assim, ele é muito importante também, porque ele vai falar assim, olha só, por onde você caminhou. Olha só o que é como se fosse um esboço do que vai ser o restante do ano também. Mais que isso, esse mapa, ele está preparando, vamos dizer assim, o mapa dos próximos eclipses que vão acontecer. Agora no dia 20 de abril, na próxima lua nova, a gente vai ter um eclipse, e depois também no dia 5 ou 6 de maio, acho que é 5 de maio. Bem, então vocês sabem que os eclipses sempre precipitam coisas. E esse mapa que se forma aqui, ele vai ser particularmente interessante, porque alguns desafios que já foram colocados lá atrás ganham forma nesse momento. Esses eclipses acontecem justamente no eixo Áries-Touro, que é interessante, Áries é o início, é o começo, A criança quando rompe as águas e nasce, E nasce gritando, pedindo atenção. E Touro vai dar essa substância. Por que a criança chora? Por que ela grita? Ela quer ser alimentada, ela quer ser agasalhada, ela quer se sentir nutrida e aconchegada, Então é mais ou menos um pouco por aí que a gente vai caminhar. O interessante é que nesse mapa algumas figuras astrológicas se formam muito interessantes, Primeiramente, a gente vai ver que essa lua cheia traz umas características muito importantes. Primeiro, toda lua cheia é uma oposição entre Sol e Lua. Só que o Sol vem acompanhado de Quirón, e de Júpiter. Quirón, a gente já falou sobre ele algumas vezes aqui. Quirón é a nossa ferida, É aquela coisa que reclama a nossa humanidade, ou seja, nós somos mortais, E agora, esse Quirón em Áries, principalmente para a geração dos seus 50 anos e tudo, ele está meio... E está sendo uma lição para nós astrólogos também, porque Quirón vai ser descoberto na década de 70, mais ou menos, então a gente não conhece muito, a gente até pode intuir algumas coisas, mas agora a gente vai ver como é que é essa volta do Quirón no signo de Áries, tá? E é importante porque, como eu já falei antes, Áries é o início de tudo, é a criação, é o eu quando nasce, Então a identidade é a questão padrão desse processo aqui. Tudo que acontece no eixo Áries e Libra, e a lua cheia é uma lua em Libra, acontece, é o eixo relacional. É como eu me relaciono com o outro, comigo mesmo, com o mundo ao meu redor, E aí, no caso, essa lua, ela vai estar se opondo não só a esse Sol, mas ao Júpiter e ao Quirón. O que eu quero dizer com isso? Conhece a tua dor, conhece onde aperta o teu sapato, mais que isso, também vê onde você fere o outro, tá? Isso no nível pessoal da sua relação, como no nível mais geral também, enquanto humanidade, todos nós. Então, assim, é meio que você tomar consciência da onde está acontecendo o problema. Essa é uma lua cheia que vai pedir que você converse, que você fale com doçura, mas com direção, com objetividade, com clareza sobre os seus problemas. Aproveitando que Vênus está em Touro, fazendo aí, já passou por Urano, mas continua ainda numa conjunção, já em separação, mas ainda está numa conjunção com Urano, ela pede o quê? Vamos renovar essa situação, Ou vamos mudar, essa situação, Mudar para um outro tipo de relacionamento, para um outro momento, outro lugar, enfim. É uma renovação, seja radical ou, estabelecendo um pouco mais de reforma, vamos dizer aí, nas relações, tá? Os eclipses vão trazer esse tema de uma forma muito forte também.
Se vocês observarem o mapa, a gente tem aqui uma figura, aliás, duas figuras que se desenham, né? Aqui nós temos um grande triângulo com dois sextis, né? Então, essa figura que se forma aqui no meio em verde, como vocês estão vendo, essa é uma figura muito interessante, que é o diamante, embora esteja de cabeça para baixo, né? Se a gente olhar assim, ou a pipa, tá? Essa é uma configuração de poder e força, tá? Uma capacidade muito grande para resolver conflitos, desafios, o que a gente já viu na proposta, né, que aconteceu no mapa da Lua Nova. Então, ela traz facilitação, busca de harmonia, equilíbrio, tá? Ela vai facilitar, isso é muito importante. Mas nem tudo são flores, né? A gente tem, então, essa é a oposição que eu estou falando para vocês, né? Justamente aqui, do Sol, Júpiter e Quirón com a Lua, né? Ai, meu Deus, cadê a Lua? Tá aqui, né? Essa oposição aqui, ela então vai ser amenizada nesse sentido. Vamos buscar propósito, um propósito novo, renovar nossos votos, ou, né, vamos mudar a direção do que estava acontecendo aqui. É interessante porque essa Vênus em Touro, que fala das relações e tudo, né? Ela está conjunta com Urano, e Urano é o regente desse mapa, né? Então, assim, essa Vênus também ela vai fazer um bom aspecto com Netuno. É meio que assim, gente, né? Vamos voltar a novos ideais, mas não ideais idílicos, românticos apenas, mas com o pé no chão, porque o Mercúrio já entrou em Touro e que é justamente o ponto importante aqui, né? Que ele está aqui na pontinha desse diamante. É ele que vai fazer essa jogada toda aí. Ele está muito em evidência nesse mapa. Ele está conjunto com o nó do norte. Então, além de muitas notícias que vão vir à tona, muitas revelações, essas coisas todas, né? A gente vai ver que um Mercúrio em Touro, ele é um Mercúrio que ele fala de um aproveitamento prático, né, das ideias. O que ele valoriza é uma discussão, um diálogo, né, uma troca de ideias que seja, mas que levem a um resultado objetivo, tá? Normalmente o Mercúrio em Touro, ele é muito pragmático, mas ele é doce também. E junto com a Vênus em Touro, ainda que o Urano ainda do lado, né? Tende a, vamos falar com doçura, mas com clareza, com objetividade, sobre aquilo que nos afeta, tá? É importante, como eu falei, que essa lua cheia, ela está preparando os eclipses. E uma das questões que vai estar muito, muito forte é justamente o Plutão, porque Plutão não só entrou em Aquário, e sempre que um planeta entra, né, num novo signo, ele vem carregado dessa energia, ele meio que vai fazer um release, né, de tudo que vai acontecer nesse período, e às vezes ele vem um pouco meio mais forte, né, com tons mais vívidos, né? Ele vai fazer uma quadratura com os nodos, né, lunares, nó do norte e nó do sul. Nó do norte em Touro e nó do sul em Escorpião. Que fala de quê, gente? Valores, dinheiro, inclusive. Sim, que a Bolsa de Valores está complicada, que as operações financeiras são... Isso aí a gente já falou em alguns momentos. Mas aqui eu acho que é mais que isso. Essa conjunção, né, ou melhor, essa quadratura de planetas aqui, Plutão com os nodos, já aconteceu também na Revolução Francesa. Foi quando a última vez que Plutão esteve em Aquário, né? E isso é muito importante, porque o que a gente viu ali? A gente viu as lutas acontecerem, principalmente em relação à questão colonial, de independência, somente por causa de valores, né? Ou seja, acabar com o Brasil colonial, a própria França, a luta era de dinheiro, era pessoas que não pagavam impostos, que queriam continuar assim, e a grande massa da população passando fome. A realidade não está muito diferente, né? Hoje a gente pode não ter reinados, até tem alguns, né? Mas essa situação de separação de classes que arcam, né, com a sustentação de outras classes sociais, continua existindo até hoje. E a gente está vendo, né, com essas questões, seja na própria França, né, que é onde aconteceu a Revolução Francesa, e que foi justamente em cima disso, né, dos burgueses contra a nobreza, a gente vai ver que isso se repete de alguma maneira.
a história nunca se repete igualmente, né? Fala, mas fala diferente, né? Então ela está trazendo outros elementos, a questão das aposentadorias, né? A questão do trabalho mesmo, como esse trabalho vai estar sendo organizado, principalmente com relação às aposentadorias, como eu já falei, né? A obrigação do Estado, né, com relação à população, tudo isso vai estar em questão, né? Então, assim como na Revolução Francesa se cortou cabeça, né, vamos dizer assim, não espero que não aconteça agora, mas isso vão ser solavancos que vão acontecer de uma forma muito forte também, tá? Então, eu acho que isso é uma questão para a gente prestar atenção. Que não é a relação pessoal eu e o outro, né? Mas é nós e os outros, né? Ou seja, quem é que sustenta quem, o que eu valorizo, porque Vênus está muito ligado, o signo de Touro e Vênus e Escorpião estão muito ligados a essa questão, né? Então a gente vai ver algumas coisas por aí. Bom, mas essa figura que se formou aqui, que eu estava falando para vocês, do diamante, ela ajuda nesses conflitos. Você possa conversar mais objetivamente e ao mesmo tempo de uma maneira assim, buscando caminhos para chegar a acordos. Mas a gente tem aquela quadratura que eu falei do Plutão, a Lilith, né? Esse povo todo aí e os nodos, né? Vamos ver como é que isso ajuda ou atrapalha nesse processo aí. Tem muitas coisas interessantes que eu gostaria de falar aqui para vocês, né? Primeiro, porque tem algumas questões nesse mapa que eu acho muito importantes. A gente tem Saturno trabalhando com Marte, né? Saturno em Peixes, Marte em Câncer. Apesar de ser um trígono, né? Essa é uma combinação assim muito porque Peixes é aquilo que a gente não vê direito, né? E Câncer é o signo da proteção. Então, às vezes, esses planetas, mesmo num trânsito mais positivo, vamos dizer assim, mais fluido, às vezes a gente vai temer algumas coisas que a gente sequer tem noção. Câncer é o signo das fronteiras, né? Eu defendo a minha família, as minhas coisas, a minha pátria. Isso em relação às guerras com Plutão entrando em Aquário, pode ser uma coisa um pouquinho complexa, né? Mas a gente tem que seguir em frente, tá? Mercúrio também, esse Mercúrio ali que tá lá, quadra com Plutão. Então, notícias com relação ao poder, né? Escândalos que possam vir ainda, e vão vir muitos, porque apesar de Plutão ter entrado em Aquário, ele ainda volta a Capricórnio, ele vai ficar fazendo um trânsito aí de ir e vir de Capricórnio para Aquário. E é interessante porque Capricórnio fala das estruturas, né, do poder, né, da organização de poder mais rígida, mais de cima para baixo e tudo mais. E Aquário já é o contrário. Aquário vamos botar as coisas em equivalência, vamos espalhar as coisas. Enquanto Capricórnio segura o poder na mão de poucos, Aquário, né, vai diluir esse poder. Diluir não, ele vai dividir esse poder, né? E dividir de uma maneira mais transparente também. Então, muitas coisas a gente ainda vai ver. Plutão em Aquário também ele aponta para as questões tecnológicas. E Plutão ele sempre despe a gente de qualquer justificativa ou tentar esconder alguma coisa. A gente já está vendo acontecer, quer dizer, todo esse debate que está existindo com relação às redes sociais no modo geral. Twitter, né? TikTok, essas coisas todas, aonde o poder se esconde, aonde ele precisa ser revelado. Então, Plutão em Aquário vai trazer muito essas questões e jogar mesmo para a gente discutir sobre isso, né? De que aquilo que a gente imaginou, né? Aquele admirável mundo novo, aquela coisa toda que é informatizado, pode não ser tudo isso, não está tão perto assim do paraíso, né? Bom, com relação ao Urano em Touro, mesmo com a Vênus aí, Mercúrio em Touro, bem próximo aí do Nó do Norte, e aqui no mapa do Brasil está entre a 3 e a 4,
a gente ainda vai ter algumas questões, a gente vai ter algumas não, a gente vai ter muitas, né, questões com relação às questões climáticas, as questões, né, Plutão ele mexe muito com as estruturas, nó do norte e nó do sul, então ele vai estar o tempo todo trazendo fatos com relação a isso, né. Então assim, é como se, para ser mais exato, não é como se só não, lembra que eu falei desse quadrado aqui que se forma, né, esse quadrado que está aqui em rosa? Bom, esse quadrado, né, essa grande cruz cósmica, né, essa grande cruz planetária, melhor dizendo, né, ela tem uma simetria, né, ela é um quadrado, ela é como se fosse uma pirâmide vista de cima. Então, ela é é muito poderosa essa formação planetária, tá? Ela é uma coisa bem estável, principalmente porque ela acontece em signos fixos, tá? Os signos aí envolvidos, Touro, Escorpião, Aquário e Leão. E isso às vezes dá uma certa tensão, uma certa não, uma total tensão. Parece que as coisas não vão adiante, as coisas ficam firmes, meio que precisa ser rasgada mesmo. E mesmo com toda aquela contemporização de Touro, a doçura e a objetividade, as coisas podem acontecer muito abruptamente. Até porque Plutão em Aquário, o tempo não é tão linear assim. Ele acontece aos saltos, às mudanças, você não vai ter muito tempo para se preparar, né? A coisa acontece e você embarca ou fica na pista, tá? Com relação, já estou falando de signos que estão em planeta como, né, um planeta como o Touro, que é em planetas que estão em signos de terra. Esse momento de virada, de transformações, tá? De mudanças radicais mesmo, mobilização social, falei para vocês sobre a questão da Revolução Francesa, né? E do que acontece hoje na França, em outros países próprios dos Estados Unidos. Então, assim, meio que é uma inversão mesmo de classes sociais, essa coisa toda. Mas com relação à Terra especificamente, também gera muita tensão, né? Então, assim, é meio que a questão climática já é um problema velho, né? A gente não fez nada porque não quis, porque essa questão, né, de vai acabar com a economia. Você vê que muitos países que precisavam usar, já estavam no processo de economia, de energias limpas, voltaram atrás, quer dizer, toda hora o petróleo entrando, enfim, essas questões todas, isso são problemas que vão sempre acarretar mais e mais problemas. E essa sensação toda, na verdade, as coisas assim, elas ou detonam, entendeu? As coisas vêm mesmo, ou elas não vão funcionar. Então a gente vai assistir realmente ainda mais abalos, né, sísmicos, de tsunamis, né, questões de tormentas, essas questões de vento, isso tudo, enchentes, secas, enfim, a coisa vai ficar ainda mais pesadinha nessa área aí. Mas a gente tem que estar sempre onde a gente tem que estar, né? Então não vamos nos desesperar. O que eu acho assim é que nós estamos num momento em que as dificuldades que nós mesmos plantamos, né? Nós mesmos plantamos, estão vindo à tona, estão subindo. Mas, ao mesmo tempo, o céu é benéfico e ele dá possibilidades de entendimento, de busca. O importante é não ficar cada um no seu quadrado, achando que o seu quadrado é o melhor e que não vai, né? Ou então querendo invadir o quadrado do outro, que é pior ainda. Eu acho que a questão é buscar soluções em conjunto, como a gente já vinha fazendo, né? E existe uma parte do mundo que faz muito isso, né? A gente não dá pra gente só olhar o lado, né? O lado negro da força, né? Tem o lado, né? O lado claro da força. Melhor falando, né? O lado difícil da força, né? O lado acabrunhado da força. É bom sempre a gente olhar a luz também, né? O que mais que eu posso dizer aqui? Essa lua nova, como eu já falei antes, né? É uma lua nova que fala muito sobre a nossa dor, a dor do outro, né? A gente reconhecer nossas dores, tentar conversar com o outro de uma forma doce, mais madura, objetiva, tá? Agora, Quiron com Júpiter também, ele fala muito em fazer justiça. Tá? Isso é muito interessante, tá? É responsabilizar-se pelo aquilo que você fez de errado. E isso, gente, não só nas relações pessoais, nas relações comunitárias, sociais, políticas, tá? A gente está vendo aí o Trump, o Putin, perdão, né? Bastante enrolados e complicados, sendo acusados e formalmente acusados, tá? A gente vai ver aqui, já está vendo aqui no Brasil, uma série de processos movidos contra a gestão passada, tá?
as relações nesse processo que a gente falou de Quiron, porque Quiron está muito associado à dor e tudo, mas a dor de Quiron não é uma dor infinita que vai doer para toda a vida, embora o próprio Quiron tenha sido, né? Mas ele próprio conseguiu depois acabar com a sua dor, né? Na verdade, a dor do Quiron é uma dor que ensina, né? Ela é uma dor como meio e não como fim em si mesma. Então, é importante que a gente acorde, que a gente reflita, que a gente chegue a algumas conclusões, né? Mas a justiça volta e ela precisa ser feita até para servir de exemplo para outras gerações que estão por aí, tá? Então, as relações, na verdade, elas estão num processo de serem sanadas, curadas, né? Revitalizadas. Eu prefiro ver por esse lado e não só o lado da dor, né? Esdrúxula de, ai, tá doendo muito. Vai doer, mas vai curar, né? Ou pelo menos você vai viver mais confortavelmente com aquela dor, tá? Essa lua cheia, ela vai atingir em cheio pessoas que têm, né, alguma coisa forte nos signos cardinais, né? Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Principalmente as pessoas que têm planetas ou eixos, né, entre 10 a 20 graus mais ou menos desses signos aí. Então vão sentir isso de uma forma mais contundente aí, tá? Eu acho que, na verdade, a gente está vendo que as mudanças estão acontecendo. A gente ainda não sabe muito bem o que né, para onde a gente vai caminhar, mas é importante que a gente tenha consciência. Para isso serve a astrologia, para que a gente esteja consciente da energia e das tendências do mundo e a gente tentar trabalhar com elas a nosso favor e não contra nós, né? Encarando os desafios, né? Buscando equalizar as coisas, né? Mas, de qualquer maneira, as mensagens cósmicas estão vindo para a gente. Falar em cosmos é muito interessante porque uma das coisas que Plutão em Aquário vai fazer é a gente destampar, né, as panelas, as questões com relação a OVNIs, uma série de coisas que a gente... tem muita coisa que é imaginação, mas tem muita coisa que deve acontecer mesmo, né? Então, os arquivos da NASA que estão começando a ser abertos e tudo, acho que essas situações, essas questões vão voltar bastante à tona. É claro, vai durar 20 anos esse trânsito de Plutão em Aquário, então tem bastante tempo para a gente saber de muita coisa aí, né? Também a gente vai ter algumas coisas com relação, né, ao Papa, né, que ele é um jesuíta. Esse mesmo aspecto de Plutão em Aquário aconteceu lá no século XVI, né, quando foi criada a ordem jesuíta, né, dos jesuítas. Então, a gente vai ter algumas questões por aí também. Não estou falando que é ruim não, tá, gente? Mas são questões que Plutão, quando ele retorna, ele vai para poder, né, trazer à tona o que não tá legal. Para que você esteja uma, né, porque ele deixa o Plutão às vezes é duro por isso, porque ele faz você ir na sua verdade interior. Mas às vezes é bom, né? A gente se transforma, a gente melhora cada vez mais. É assim eu espero. Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês uma lua cheia muito plena, né? E que de consciência principalmente, né, gente? De consciência e que a gente possa estar trilhando o caminho do meio, tá bom? Um grande beijo para vocês. Se você curtiu o vídeo, se você gostou, curte, envia para seus amigos. Você já sabe o que fazer, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.